qual seria então o impacto do ensinamento martinista na vida daquele estudante que se propõe a praticar e a viver a filosofia martinista? Nesse caso, eu vou até parafrasear uma frase do Nicolas de Saint-Martin, que é uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim: desejei fazer o bem, mas não quis fazer alarde, porque o alarde não fazia bem, como o bem não faz alarde. Ou seja, o ideal é que todo estudante de misticismo tem a obrigação e o dever de ser melhor. Só que procurar ser o melhor sem mostrar para o geral que você está sendo melhor. As tuas atitudes vão acabar falando por você, não precisa você falar. Então, o que talvez o martinismo ajudou muito com relação a isso na minha vida mística foi exatamente isso. Eu não tenho necessidade de pegar e falar que estou fazendo, ou que estou sendo uma pessoa melhor, ou que estou ajudando as pessoas. As próprias pessoas, elas observam isso. E isso talvez seja o maior ensinamento que esse mestre nos deixou, né? Porque a gente conseguir ter essa consciência. Perfeito. Não estava aqui no nosso roteiro, e também se o Frater não quiser responder, pode ficar bem à vontade. Isso é só. Mas essas perguntas fora do roteiro que são as perigosas. Mas a gente tem aí uma figura também dentro do martinismo muito importante. E eu gostaria que o Frater, se pudesse falar, obviamente, um pouquinho pra gente sobre a figura de Cristo, ou como os martinistas chamam de Yeshua. Então, o Cristo, a gente tem que levar em consideração algumas coisas, né? Ah, o conceito martinista de Cristo é o conceito de reparador, ou seja, ele fez a reparação, entre aspas, um puxão de orelha da humanidade na hora do momento da maior crise, visando que entre no caminho correto, visando a reintegração. Como eu falei no início, o ser humano nada mais é do que uma emanação de Deus, ou seja, a criação não é a criação mais perfeita, mas é um próprio reflexo de Deus. Tanto é que, se você for ler no Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, na realidade, nós somos uma centelha de Deus, ou seja, um pedacinho da alma universal. E esse Adão e esse Cristo, na realidade, o Yeshua, ele nada mais é do que o reparador, o que vai mostrar o caminho para a gente seguir para a reintegração. Nem que seja nesse caminho um puxão de orelha ou vários puxões de orelha. Então, é uma figura muito central no martinismo, e ela veio na Terra ali no ano zero, aí pode ser zero antes de Cristo ou depois de Cristo, porque a contagem começou por ali. Aliás, depois de Cristo, porque foi de 32 que Jesus foi crucificado. Então, aliás, 33. Então, justamente por conta dessa vinda, teve a remissão dos pecados e a tentativa de fazer com que os ensinamentos de Jesus se divulgassem pelo mundo. Lógico que nesse meio tempo houve distorções, né, e houve a presença dessas escolas de mistério ainda, de uma certa forma misteriosas, né? Ainda não tinha toda uma abrangência, uma divulgação que hoje tem, né? Se a gente for pegar quando teve os manifestos Rosa Cruzes, praticamente era uma incógnita se existiu ou não.